Marcos 8, 27 a 38. Acompanhe na sua Bíblia o texto da palavra do nosso Deus, que nos fala assim: Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhe: Quem dizem os homens que eu sou? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, que dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. E então começou ele a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso lhe expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Que Deus abençoe essa leitura e a explanação da sua palavra. Sob nova direção. Sob nova direção. São palavras que nós encontramos vez por outra em outro lugar, em algum cartaz, em alguma faixa, algum estabelecimento ali constando e anunciando às pessoas, divulgando, proclamando que aquele estabelecimento está sob nova direção. E o que isto representa? Bom, representa, dentre tantas coisas, que ali tem um novo dono, ali tem um novo proprietário. E mais do que isso, provavelmente, possivelmente, um novo proprietário, uma nova administração, um novo modelo de administração, um novo modo, uma maneira diferente de atuar. E talvez por isso uma nova direção. A direção anterior teve dificuldades e esta nova direção vai procurar dar prosseguimento de outra maneira para ver se mantém o estabelecimento e ele vai e prossiga por muitos e muito tempo. O que o texto, meus irmãos, nos fala na sua parte final é, de certa maneira, isto: sob nova direção. Nós, quando nos achegamos a Cristo, nós, na verdade, não vamos e não devemos seguir a nossa vida dirigidas por nós mesmos. Agora nós temos um Senhor, e este se chama Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor e Salvador. E a razão porque certa vez ele fala aos seus ouvintes dizendo: vocês dizem Senhor, Senhor, mas vocês não me seguem. Ou seja, se eu sou Senhor, eu sou o dono, então por que não dirijo a vida de vocês? Por que vocês não obedecem, não atendem, não se submetem à direção? E é isso, meus irmãos, que faz toda a diferença. E como muito bem lembrou o nosso irmão presbítero Ayrton, iniciamos um ano sobre uma nova temática do ano, servindo integralmente a Cristo. E particularmente nesse mês de janeiro, iniciando hoje,
nós veremos que esse serviço que devemos prestar de maneira ampla, de maneira abundante, pleno no Senhor, é um serviço que precisa de abnegação, servindo um serviço abnegado, a necessidade de servir abnegadamente ao Senhor. E nisso, meus irmãos, quando olhamos para o texto, nós observamos que ele apresenta em suas porções 3 requisitos fundamentais para nós bem servirmos a Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que certamente é o melhor, o dono, Ele é o nosso pastor, Ele sabe, Ele leva a pastos verdejantes, a águas de descanso, Ele nos protege, Ele tem uma vara e Ele também tem um cajado, Ele tem um bordão, esse bordão para proteger as ovelhas. Há necessidade, meus irmãos, e aqui apresenta para nós 3 requisitos fundamentais para bem servir a Cristo. E nessa porção inicial, onde encontra a confissão de Pedro, nós vemos o primeiro requisito: é preciso, é necessário conhecer, para bem servir a Cristo, é preciso conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Há essa necessidade. Como nós haveremos de servir a Cristo se nós não conhecemos o modo que lhe agrada? Como nós vamos servir se imaginamos que Ele é apenas uma pessoa como de muitas? Passou recentemente um noticiário de uma mãe que teve gêmeos, e não foi a Jasmine, era outra. E uma das crianças nasceu em 2017 e a outra nasceu em 2018. É um ano de diferença? Não, segundos, instantes, 1 minuto, nasceu pegou, foi, limpou, cortou o cordão, aí vinha o outro, já tira. Questões de pouquíssimo tempo, mas um nasceu no ano passado e o outro no dia 1º de janeiro, bem depois, bem pouco depois. Meus irmãos, nós observamos que nós precisamos conhecer porque nós devemos servi-lo. Para servir a Ele, precisamos ter esse conhecimento. Os pais, certamente, dessas crianças sabem muito bem dessa história, não é uma diferença de 1 ano. Eles têm entendimento disso. E os discípulos, para servir a Jesus Cristo, precisam conhecer que não é mais uma pessoa, como essas crianças que nasceram, talvez vão anunciar, e hoje até pela lei, as crianças já nascem e já tem no seu registro, já sai ali, sabe com o quê? Com CPF. Fala, misericórdia, tão pequenininho, já tem CPF. Mas Jesus não é mais uma pessoa a vir ao mundo, não é mais um número, pelo contrário, Ele é o Senhor de todas as coisas, e os seus discípulos, para servi-lo, precisam conhecer quem é este Deus. Ele é o próprio Deus, Ele é Senhor, não é apenas uma pessoa. E aí a necessidade de conhecer a pessoa de Cristo, e de modo todo especial, a sua eleição. Como assim, pastor? Sim, Ele é eleito, porque diz, Ele fez a pergunta, indo para Cesareia de Filipe, era bem ao norte, bem mais ao norte do que o mar da Galileia, bem mais acima ainda, seguindo o rio Jordão. Ele faz a pergunta ali, caminho para aquela cidade, e diz, o que o povo está dizendo acerca de mim? Alguns estão falando que é o profeta Elias que ressuscitou. Outros é João Batista que ressuscitou, ou algum dos profetas. E Jesus se dirige para eles, muito bem, isso é o que os outros estão dizendo, mas o que vocês, discípulos, estão dizendo? E encontramos Pedro, que era o líder. Encontramos Pedro ali, que aquele a quem Deus revelou para ele quem era Jesus. Jesus era o escolhido, e então ele logo responde, tu és o Cristo, e a palavra Cristo significa ungido, é aquele que foi ungido, foi escolhido, eleito para aquela obra específica. De toda a humanidade, só Ele, e mais do que uma pessoa, Ele é o Filho de Deus.
Ele é o escolhido para salvar todo que nele crê, para transformar o mundo, onde certamente ali na expressão do próprio apóstolo Pedro na sua carta, ele diz, aonde habita justiça. Ele veio, ele é o escolhido, e aqui nós observamos que para servir, os discípulos precisavam conhecer quem era Jesus. Ele não era apenas um homem. As pessoas vinham de vários lugares, porque sabia que ele tinha poder para curar. Então as pessoas se achegavam a ele com uma ideia totalmente diferente, errada, e que não honrava a Cristo. Se achegavam a ele como hoje, talvez na época do Natal, imagina um Papai Noel, um vestido de vermelho, uma barba bem branca e com aquele sorriso, e vem trazer presente para as pessoas, alegrar. Não, ele não veio fazer isso. Ele veio para morrer, para salvar as pessoas dos seus pecados. Ele veio cumprir a justiça. E eles não entendiam, então vinham a Jesus simplesmente para ter uma cura. É como alguém, talvez um vizinho, um amigo ainda descrente, que vendo que você está indo à igreja, e talvez ele diga assim, essa pessoa diga assim, por favor, ore por mim, eu estou precisando. E já aconteceu isso com você? Ore por mim. Interceda a meu favor, você sabe das dificuldades, das lutas, ore por mim. Isso é positivo? É, mas é ainda muito triste quando as pessoas só querem as bênçãos de Jesus, mas desprezam Jesus. Nós vimos na liturgia, na parábola da ceia, das bodas, que ele convida para um banquete todo preparado, manda chamar pessoas de projeção, pessoas que tinham dinheiro, que então compraram o seu boi, pessoas que tinham condições de comprar casa, terrenos, e assim por diante. E quando estava tudo pronto, manda chamar essas pessoas, mas essas pessoas falaram o quê? Olha, eu comprei um boi, eu preciso ver como é que ele está, não posso ir no banquete, a minha prioridade é o meu animal que eu acabei de comprar. O outro deu a desculpa justificativa que tinha um campo, precisava arrumar o campo, precisava carpir, precisava fazer alguma coisa no campo. Não era prioridade ir às bodas do filho. E ele então manda os seus servos, irado, pega quem não tem condições alguma, vai os cegos, os coxos, os pobres, os aleijados, vai com essas pessoas, enche. E aí ele encheu e falou, mas tem lugar. Então vai, corre e enche mesmo, fala, insiste mesmo para que eles venham, para que fique bem claro que as pessoas que me rejeitam, elas só querem talvez amizade, mas uma coisa distante. Essas pessoas não vão cear comigo, não vão ter o prazer do encontro com Cristo. E assim, meus irmãos, para servi-lo, mais do que saber que Ele tem poder para curar, Ele tem poder para nos salvar. Ele é o Cristo, Ele é o ungido para realizar uma obra. E é por isso quando no final do texto ele diz, Jesus adverte a Pedro, que falou essa verdade acertadamente, que foi revelada por Deus. Ele diz, olha, não divulgue isso para as pessoas. Mas aí você começa a imaginar, por que, pastor? Ele não deveria divulgar. Nós devemos compreender bem o texto e o contexto, porque aqui o Senhor Jesus, no seu ministério, Ele tem um período do seu ministério que vai crescendo. Ele inicia nas bodas de Caná e vai crescendo, e multidões vão vindo, e vão sendo curadas e abençoadas, e vão conhecendo, muitas vão sendo convertidas. Mas vai chegar um momento, e é exatamente essa ocasião, em que Ele vai falar de maneira clara, eu vim para morrer e salvar, eu vou sofrer. E aí, a partir desse instante, as pessoas foram abandonando Ele. Não, esse negócio de morrer não é comigo não. Esse negócio o líder é o general que mata o inimigo, não é o que morre. Mas esse general é tão grande que ele morre pelos seus soldados. Ele sabe que nenhum soldado tem condição de lutar contra o inimigo, que é o seu pecado.
e que exige a condenação. Diz que o salário do pecado é a... E ele então se prontifica. É algo que as pessoas, de modo geral, elas não entendem. E é por isso que Jesus diz assim: não divulguem. Porque muitos estavam querendo fazer dele um rei humano. Ele não era um rei humano, um rei local, ele é rei do universo. Por isso que ele fez da água vinho. Por isso que ele falou para os demônios saírem, serem expulsos, e eram. Por isso ele falou para Lázaro: sai e venha para a vida, e ele ressuscita, porque ele é Senhor de todas as coisas, nada lhe é impossível. E ele diz: olha, não diga nada a meu respeito, porque se isso cai no ouvido da multidão, eles vão fazer de tudo para que eu não cumpra a minha obra. Então, para resservir a Cristo, é preciso, em primeiro lugar, esse requisito: conhecer a pessoa de Cristo, que Ele é eleito, Ele é escolhido, Ele é ungido. Tu és o Cristo. Mas não é apenas isso, o texto prossegue e ele começa a falar e a divulgar. E aqui, meus irmãos, nos evangelhos chamados sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, sinótico, divisão, os três eles apresentam o ministério de Cristo a partir do ministério da Galileia, diferente um tanto do Evangelho de João, que apresenta o ministério de Cristo, mas não sobre esta visão ótica. E então os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, apresentam isso e fala que ele começa claramente a mencionar a sua obra. E aí vemos o segundo requisito necessário para bem servir: é preciso conhecer a obra de Cristo, de modo especial a sua missão. Ele começa a ensinar: é necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sacerdotes, escribas, fosse morto, que depois de 3 dias ressuscitasse. Para servir, é preciso conhecer a sua obra. Pedro havia recebido a revelação de Deus. Em outro texto diz: muito bem, filho de Jonas, ou Bar-Jonas, né? Filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas Deus, o Pai que revelou. E é por isso que ele falou. E aqui, meus irmãos, ele fala que a sua missão é uma missão muito difícil, dolorida. Ele veio se entregar para salvar os seus filhos. Ele tinha que ser entregue, ele tinha que ser rejeitado, ele tinha que ser morto e por fim ressuscitar, mostrando ele que era vitorioso sobre a morte e sobre o pecado. Se o salário do pecado é a morte, ele então cumpriu a maldição do pecado. Mas ele não era maldito, ele se fez maldito no lugar de todo o que nele crê. E é por isso que ele, pela sua santidade e pureza, ele ressuscitou no 3º dia, o primeiro dia da semana, o Santo Domingo. E observe que isso mostra o foco dele. Jesus tinha foco e Jesus sabia que ele tinha uma missão, e essa era a missão, a mais difícil, a mais dolorida. Nenhum homem poderia substituir, porque Jesus é o Cristo, ele é o escolhido de Deus, não é pessoas. Você já viu falar do Henri Cristo? Que é uma grande palhaçada, é blasfêmia. O que na Bíblia se diz são anticristo, opositores de Cristo, colocando-se no lugar de Cristo. Somente Jesus é o escolhido de Deus para realizar esta obra, e mais ninguém. E ele tinha foco, e ele foi ensinando, e disse que claramente foi falando para que eles acreditassem, eles entendessem. Mas aí Pedro, que de maneira tão brilhante, no momento anterior, sendo revelado por Deus, ele então fala: tu és o Cristo. Neste momento, ele de uma maneira agora humana, sem o poder, sem a graça de Deus, a revelação de Deus, falando tão somente da sua parte, ele vai a Jesus e começa a repreender Jesus e falar: não, Senhor, isso não, isso é muito difícil, o Senhor está triste, o Senhor está deprimido, não é assim não, olha, eu vou dizer, deixa isso de lado, fique mais aqui.
ele não estava falando corretamente. Ele nem estava sabendo o que estava falando. Em janeiro, o mês que estamos, é um mês para muitos também, além de férias escolares, é talvez também para várias pessoas férias do serviço, do trabalho. E em férias nós aproveitamos, é comum deixar dos afazeres do dia a dia para fazer outras coisas que no dia normal de serviço as pessoas não conseguem fazer, porque tem esses compromissos. Então faz outras coisas e muda de foco, muda de atenção, muda de atividade. E quando o capítulo 9, que sucede a esse texto, fala da transfiguração, Pedro ainda, de uma maneira como eu e você, de uma maneira humana, carnal, pecadora, quando Jesus ali se transfigurou, ele imaginava que era para ficar ali para sempre. Então o que ele fala? Senhor, eu vou fazer 3 tendas, uma para o Senhor, outra para ali que apareceu Moisés e aquele outro Elias. Eu vou fazer 3 tendas. Sem saber o que estava falando, não era férias, ele estava mostrando a glória que é. Ele vai restabelecer todas as coisas e ele é o centro. E tanto Moisés quanto Elias ali foi dado que ele visse quem era, e eles falavam de Jesus, do assunto do ministério de Cristo, centrado nele. E é isso que certamente vai acontecer no novo céu, na nova terra. Ele dá amostras na brancura de uma luz muito forte. Ele não entendeu, e aqui também ele não havia entendido, ele perdeu o foco. Não estava compreendendo mais agora, e falou humanamente: não, Senhor. E Jesus repreende, diz ele: arreda, Satanás. Sabe o que significa a palavra arreda? A ideia é de que a pessoa está seguindo alguma coisa e tem impedimentos, tem empecilhos, e precisa tirar. Arredar quer dizer afaste, se ponha para trás. Afaste, se ponha para trás. Saia, porque tenho que seguir avante. Ele tinha uma obra, e ali Pedro estava impedindo e repreendendo para que Jesus desistisse daquela ideia. Jesus diz: arreda, Satanás, ou seja, afaste, Satanás. Essa é o teu querer, é se opor à obra do Senhor, que morra e vença a obra do inimigo, contra a obra do inimigo. E então ele fala: arreda. E aí nós vemos que as pessoas como Pedro, que era um líder, elas são também humanas, e elas falam humanamente, elas falam carnalmente, olhando para essas coisas do mundo, olhando como se o mundo fosse uma férias, o mundo fosse só essas coisas boas, que tem coisas boas, mas a Bíblia diz que na verdade segui-lo é guerra, é luta, é combate, é batalha. Ele fala de couraça. Ele fala: eu não vim trazer paz, eu vim trazer o quê? Espada. É uma guerra contra o pecado. Ele não vai ter paz, não vai deixar de lutar enquanto ele não realizar o seu ministério, de lutar contra o pecado que nos traz ódio, brigas, contendas. É por isso que a gente vê este mundo jaz do maligno seguindo, e cada vez mais jaz do maligno, posto no maligno, porque segue as obras de briga, de contenda. O nome Satanás é adversário, o nome diabo quer dizer acusador, fica acusando, brigando, contendas, e somente isto. E o foco de Jesus era e ele precisava conhecer, e ele não estava conhecendo. Então Jesus repreende ele e diz: isso que você falou, você está falando sem entendimento. Você precisa conhecer que a minha missão é esta. Você não tem que fazer o trabalho do inimigo. Por isso ele diz: arreda, Satanás. O Satanás está sugerindo para você e você está aceitando. Você tem que fazer a obra, concentra, foco na missão. Essa é a minha missão, essa também é a sua missão. E aí ele completa com um terceiro requisito: conhecer a pessoa de Cristo, conhecer a obra de Cristo, a sua missão, e agora manifestar uma entrega total, com abnegação. Precisa de foco,
Precisa deixar das coisas do dia a dia e concentrar naquilo que é prioritário. Então ele convoca, ele agora não apenas dirige, olha para os discípulos e repreende a Pedro, ele dirige a atenção para todas as pessoas que estavam ali ao redor, convocando a multidão. E também os discípulos agora ele expõe, ele diz o quê? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ele diz, olha, é necessário abnegar, negar a si mesmo. E é aquilo que nós falamos no início da mensagem. Sob nova direção. Há uma nova direção. Então, nós não somos mais, agora, quem quer seguir a Cristo, deve entregar-se plenamente a Cristo, porque agora é sob nova direção, Ele vai dirigir a nossa vida. Nós não vamos mais dirigir, não devemos fazer como Pedro naquele momento, em que foi dirigido por si e falou o que não era para falar, e fez o que não era para fazer, repreendeu a Jesus. Você lembra de Marta e Maria, recebendo Jesus na sua casa, excelente iniciativa, cuidado com o Senhor Jesus, e ela então cuidando dos afazeres, de tantas coisas que haviam por fazer ali, ela se coloca a fazer isso, e ela não foca em Jesus. Maria, por outro lado, fica com Jesus, se põe ali aos pés de Jesus para aprender das palavras e ser fortalecido. Era uma ocasião única, e Jesus estando ali na casa dela, era uma situação realmente nova. Já pensou Jesus na sua casa? Misericórdia, ai Senhor, vai na minha casa. Ô Senhor, o que eu posso oferecer? Tudo que eu oferecer, nada vezes nada, Senhor. Não estou preocupado. Vamos entrar, abre a porta logo aí. Você abre a porta, ô Senhor, e deixa Ele lá. Era isso que Marta fez. Ela perdeu o foco, e pior, ela falou, Senhor, você não está vendo que a minha irmã está aí, fazendo nada com o Senhor? Como fazendo nada? Está fazendo nada, eu com tanta coisa para fazer, manda ela me ajudar. Ela repreende Jesus. Às vezes nós podemos ter convicção que os outros estão errados, mas na verdade quem está errado somos nós que estamos com foco errado. Nós é que precisamos de repreensão. E aí foi o que aconteceu aqui. Aconteceu com Marta, aconteceu com ele. Porque falta foco. Nós queremos seguir a vida do nosso jeito. Nós queremos seguir a vida estando nós sob a direção. Não, Ele. Devemos negar a nós mesmos. Isso é abnegação. Nega a si mesmo. Tome a sua cruz. Essa expressão, tome a sua cruz, você pode usá-la como sinônimo. Submeta-se ao Pai. Submissão. Por que Jesus tomou a cruz? Porque Deus enviou o Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha. Ele deu a ordem, estabeleceu o ministério e falou, Filho, você vai morrer na cruz. Tome a sua cruz e morra pelos que nós elegemos. E ele fez exatamente isso, ele declarou, ele não perdeu o foco, que teve um empecilho, ele falou, arreda Satanás, eu tenho que fazer, ele se submeteu de uma maneira profunda. Aqui é a primeira vez que ele diz claramente que ele tinha que ser entregue pelos principais, morto e ressuscitado. A segunda vez, mais adiante, a terceira vez, os evangelhos sinóticos apresentam 3 vezes que ele afirma, reafirma, e é a ocasião quando o seu ministério as pessoas vão deixando, porque elas não querem associar com morte, mas nós precisamos associar com a morte da morte, a morte do pecado, não a morte da vida, mas a morte do pecado, a morte de tudo aquilo que não agrada a Deus, que não fala do brilho da glória de Deus, mas quer manchar, ofuscar. Por isso que a verdade é maior do que a mentira, por isso que a vida é maior do que a morte, por isso que a luz é maior do que as trevas, porque a luz, a vida, fala a respeito de Jesus. E ele diz, olha, largue, então, tome a sua cruz, nega a si mesmo, tome a sua cruz, então estará apto, assumindo esses requisitos, estará apto para seguir. Eu e você precisamos, meus irmãos, nos negar, porque nós vemos aqui
que quando o Senhor Deus, quando falou, revelou para Pedro, diz a Bíblia: achegai-vos a mim e eu achegarei a vós outros. Quando há essa comunhão, esse desejo íntimo de estar com Deus, e Deus conosco ali, o Senhor se revela, o Senhor fala, o Senhor nos usa, e aí nós vamos falar do Senhor Deus, da grandeza, do ministério, da pessoa dele, vamos falar das coisas que são importantes para ser ditas de fato, vamos concentrar nele. Mas quando nós estamos na carne, quando estamos por nós mesmos, aí nós perdemos, imaginamos e colocamos de lado as coisas que são principais, deixamos a luta de lutar, ficamos desanimados porque a luta é grande, e aí vamos seguindo as coisas do mundo. E ele diz o quê? Que adianta ganhar o mundo e perder a vida, a alma. O nosso foco não é ganhar o mundo, o nosso foco é ganhar a vida. Porque quem acha a sua vida, quem tem a direção da sua vida, perde-la. Mas quem perde a sua vida, quem dá a sua vida para a direção de Cristo, esse vai ganhar a vida. Ou seja, precisa abnegar, se entregar, despojar do velho homem, para que ele então seja dirigido sob nova direção, a direção de Cristo Jesus. Talvez a cruz que vamos ter que levar não é a dificuldade em si que nós temos, mas a nossa devoção em saber aceitar aquela situação às vezes difícil, mas de uma maneira boa, de maneira agradável. Nós precisamos lidar com as coisas difíceis, como que Jesus lidou com a morte, que ele teve que morrer, com a cruz, com a rejeição. Ele aceitou ser rejeitado. Eu e você precisamos aprender a ser rejeitado pelo mundo. O mundo vão dizer que a gente é um lixo, mas nós estamos levando o quê? Nós somos vaso de barro, mas levamos o quê? Um tesouro. O mundo vai dizer que a gente não presta, que a gente é fanático. Não, nós estamos dispostos e devemos estar dispostos a morrer por Cristo, pelo Evangelho. Temos que sair e pregar. A perseguição não é só lá fora, é em todo lugar. As leis dizem que o nosso país é livre, não é verdade. Se você for pregar a palavra, você vai ser condenado. E é isso que a gente tem visto. Você ficou sabendo do reverendo Hernandes de Lopes, lá do mercado e do Fest Irota? Eles são católicos e eles valorizam lá os donos, eles valorizam a família. E eles decidiram então comprar uma quantidade boa para distribuir nos seus comércios, o Cada Dia, que o reverendo Hernandes escreve ali vários devocionários, né? E falando da família, a favor da família, contra o homossexualismo, contra o aborto, a favor da vida. Pronto, um grupo totalmente avesso entrou na justiça e o ministério fez tirar. Mas a gente não tem liberdade de dizer da nossa crença. Nós não estamos matando, nós estamos defendendo o que nós cremos. Eles creem no que eles creem e eles anunciam. Nós cremos no que nós cremos e anunciamos. Isso é liberdade. Mas fizeram tirar, pegar tudo. Nós temos que aprender a ser rejeitados. Nós temos que aprender a negar a nós mesmos. E esse é o requisito para nós servirmos. Se nós que formos rejeitar, mas isso é difícil, for rejeitar, Jesus mesmo nos adverte. Ele diz o quê? Aquele que se envergonhar de mim, naquele dia, eu também vou me envergonhar. Vou falar, este? Não, este não. Põe para o outro lado. Este não sei, não é dos meus. Porque não me serviu. Não honrou a Cristo. Para servir é preciso honrar aquele a quem nós servimos. É a Cristo que nós servimos.